Então, esse exercício aqui é o 13 da lista que é com gabarito. Eu vou tentar fazer a forma gráfica e a forma no solver, tá? Ele é um exercício relativamente simples, então dá pra ver bem certinho quais os pontos que tem que ser calculados, etc. Então, primeiro a gente vai lendo, né? Uma fábrica de computadores produz dois modelos de microcomputadores, o modelo A e o modelo B. O modelo A fornece um lucro de 180 e de 300. O modelo A requer na sua produção um gabinete pequeno, uma unidade de disco. Já o modelo B, ele requer um gabinete grande, 2 unidades de disco. Existem no estoque 60 unidades do gabinete pequeno, 50 unidades do gabinete grande e 120 unidades da unidade de disco. Chamando a quantidade produzida do modelo A de X1 e o modelo B de X2, pode-se dizer que para o esquema ótimo de produção, tem-se essas alternativas aqui que ele quer a soma da quantidade. Então, a primeira coisa, a gente já tem as variáveis. As variáveis vão ser os modelos de computadores. Então, eu tenho que deixar isso bem claro até para eu não me confundir. Então, o modelo de computador A eu vou chamar de X1. E o modelo B eu vou chamar de X2. Eu tenho que achar a função objetivo. Essas aqui vão ser as minhas variáveis de decisão. E a minha função objetivo é um esquema ótimo de produção. Se é um esquema ótimo de produção e ele deu o lucro, eu sei que é maximizar. Então, a minha função objetivo vai ser maximizar o lucro. Mas lucro do quê? Do X1 e do X2. Então, eu posso dizer que a minha função objetivo vai ser o valor do lucro vezes a variável do computador A, o lucro de B vezes a variável que é o B. Então, a minha função objetivo vai ser maximizar o lucro de 180 vezes a quantidade do X1 mais 300 vezes a quantidade de X2. Essa é a minha função objetivo. Aí agora eu tenho que fazer as minhas restrições. As restrições são as situações que vão, vamos dizer, limitar a minha produção. A primeira restrição que ele disse é a respeito da quantidade dos componentes, né? Então, eu tenho o gabinete pequeno, eu tenho a unidade de disco e eu tenho o gabinete grande. Então, eu posso chamar as minhas restrições de gabinete pequeno. A minha outra restrição vai ser a quantidade de unidade de disco. E a minha outra restrição vai ser o gabinete grande. E daí agora eu vou ter que colocar, sempre vai ser nesse formato. Vai ser uma quantidade de X1, outro valor multiplicado por X2. Então, eu só venho e coloco aqui, X1 mais alguma coisa, X2, X1 mais alguma coisa, X2, X1 mais alguma coisa, X2. Aqui eu vou colocar os valores que o exercício me deu. Do lado aqui eu vou colocar se é maior, menor, igual. E depois eu vou colocar os valores que geralmente são máximos ou mínimos, que também está no exercício. Então, o primeiro valor que ele dá, a gente vai até o exercício, ele fala que para produzir o modelo A, ele vai requerer na sua produção um gabinete pequeno. Então, eu vou aqui na restrição do gabinete pequeno e coloco 1. Ele vai precisar também de uma unidade de disco. E vai precisar do gabinete grande? Não, então eu venho e coloco 0. Agora, ele está falando para a produção do modelo B. Ele vai requerer um gabinete grande, então eu venho aqui e coloco que vai precisar de um do grande do X2, 2 unidades de disco. Eu venho aqui e coloco 2 unidades de disco. Ele fala que vai precisar do gabinete pequeno? Não. Então eu só venho e coloco 0. Agora, eu vou colocar o que vem depois, né, do sinal de maior, menor, maior, igual. Existem no estoque 60 unidades do gabinete pequeno. Então, se existe no estoque, eu só vou poder produzir até essa quantidade que está no estoque. Então, vai ser menor ou igual. Se
é o gabinete pequeno, eu venho aqui ao lado da restrição do gabinete pequeno e vou colocar que vai ser menor ou igual a 60. Faço a mesma coisa do gabinete da unidade de disco. Tá falando que tem 120 unidades de disco, máximo no estoque. Então, isso quer dizer que a produção ela vai ter que ser menor ou igual a 120 unidades da unidade de disco. Agora, com as unidades do gabinete grande, vão ser 50 unidades também que eu tenho disponíveis do gabinete grande. Pronto. Agora eu já fiz todas as minhas restrições. Eu poderia também escrever x1. Eu vou colocar aqui, essa é a primeira restrição, a segunda e a terceira. Eu poderia escrever a primeira restrição como x1 menor ou igual a 60. A segunda restrição eu poderia escrever x1 mais 2x2 menor ou igual a 120. E a terceira restrição eu poderia escrever x2 menor ou igual a 50. Essas duas formas, elas estão certas, elas são iguais. Agora eu preciso fazer o gráfico. O gráfico eu vou ter que abrir um novo slide para fazer aqui. Primeiro vamos tentar montar os slides aqui o gráfico aqui do lado. Eu vou traçar a minha reta do y, a minha reta do x. Eu vou considerar o primeiro valor que aparece aqui na função do objetivo, eu vou considerar como o que está no eixo horizontal, que é o eixo x. Então, esse aqui eu vou chamar de x1 e o que está na vertical eu vou chamar de x2. Agora, simplesmente, eu vou ter que ver quais os valores que eu vou ter que colocar em cada um dos pontos. A primeira coisa a ser feita, eu vou apagar aqui embaixo para ter mais espaço. É a gente saber quais são os pontos, né, que eu vou ter que colocar. Na restrição do gabinete pequeno, eu tenho que o x1 vai ser igual a 60. Eu pego sempre o valor que está aparecendo aqui, considerando que o x2 é zero, essa variável aqui ela vai sumir e vai sobrar o x1 igual a 60. Então, isso quer dizer que o meu primeiro par ordenado da primeira restrição vai ser que o x1 vai ser 60 e o meu x2 vai ser 0. Agora, na segunda restrição. Segunda restrição, eu tenho valores para o x1 e para o x2. Então, eu vou ter que fingir que o x1, por exemplo, é 0. Se o x1 for 0, essa parte aqui ela vai sumir. Só vai sobrar a segunda parte da equação, que é 2x2 igual a 120. Então, eu vou colocar que o x1, quando ele for 0, o meu x2 vai ser 2x2 igual a 120. O meu x2 vai ser igual a 120 dividido por 2, 60. Então, esse vai ser o meu primeiro par ordenado. Quando o x1 for 0, o x2 vai ser 60. Agora, uma segunda situação. Quando o x2 for 0, o valor do meu x1, eu vou ter que ignorar o valor do x2, esse vai sumir da minha equação e vai sobrar o quê? O x1 igual a 120. Então, x1 igual a 120. Então, o meu segundo par ordenado vai ser quando o x1 for 120, o x2 vai ser 0. Agora, a minha terceira restrição. O x1, ele já é 0. Ele já é 0. Então, eu vou colocar, quando o meu x1 for igual a 0, o meu x2, ele vai ser igual a 50, que é o outro valor ali do lado. Agora, basta eu pegar todos esses pares ordenados e colocar no meu gráfico. Então, eu vou fazer da primeira restrição. Da primeira restrição está falando que quando o x1, que sempre é o valor da horizontal, x2, que é considerado o valor do y, que é da vertical, eu vou lá e vou colocar o valor de 60. Digamos que 60 seja aqui. Se é só 60, eu simplesmente tenho que vir e fazer uma reta para cima.
Pronto, essa é a minha primeira reta. A segunda está falando que eu vou ter que ligar o ponto 0, 60 e 120 e 0. O primeiro valor aqui que sempre aparece nos pares ordenados é o da horizontal. Então, eu vou fazer o do 0 e 60. Então, quando o meu x1 for 0, o meu x2 vai ser 60, que é mais ou menos aqui no meio. 60. O que isso é? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é quando o x1 é 120 e o x2 vai ser 0. Então, vamos dizer que aqui seja 120. Quando o meu x2 for 0, vai ser aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar estes dois pontos. Vai ser mais ou menos assim. Vou dizer que o 120 seja mais para cá, só para o desenho não ficar tão feio, né? Esse ponto aqui é o 120. E aqui é o 60. Só porque eu não sou uma ótima desenhista. Agora, o terceiro ponto é que quando o x1, que é o x, for 0, a minha terceira reta vai ser a partir do 50 do x2. Então, vamos dizer que aqui seja 50. Aí, eu simplesmente traço uma reta na horizontal aqui. Uma reta, não uma coisa tremida assim. Mas tudo bem. Agora, eu posso fazer as identificações das retas para ficar um pouco mais fácil. Vou colocar uma outra cor. Então, essa vai ser referente à restrição 1, que é a que está na vertical. A que está cortando do 60 até o 120 é a restrição 2 e a que está na horizontal 50 é a restrição 3. Pronto. Agora eu tenho que ver qual que é a região viável. Para ver qual que é a região viável, eu tenho que olhar esses sinais aqui. E todos eles, se vocês perceberem, eles estão menores ou iguais. Então, fica até mais fácil da gente colocar. Se é menor ou igual, eu tenho que sempre ir, por exemplo, na reta 1. O que é menor? É tudo aquilo que está mais próximo do zero. Então, a região da reta 1 vai ser tudo que está aqui à esquerda. Agora, da reta 2, vou pegar uma outra cor aqui. Da restrição 2 é tudo que está menor também. Então, seria toda essa parte aqui de baixo, mais próxima de 0. Mas ele também fala que a restrição ela tem que atender todos os valores que estejam também na reta 3, que sejam menores aqui do que 50. Então, se é menor a próxima, ela vai ser aqui, ó. Vai ser esse valor aqui, que está menor do que a reta 2, né? Reta 2, reta 3 e reta 1. Então, na verdade, a minha região viável vai ser todo esse aqui, ó. Onde vai atender todas as restrições. Então, todo esse pedaço aqui que eu estou pintando de rosa vai ser a parte viável. Então, é nesses pontos aqui que eu vou ter que fazer a análise, nos cruzamentos destes pontos, que seria o ponto, esse ponto, deixa eu pegar aqui, preto, este ponto, que é do ponto 50 a 0, este ponto do cruzamento da reta 2 e 3, este outro ponto do cruzamento da reta 1 com 2, e este outro cruzamento aqui, que é do ponto quando o x1 é 0 e o x2 é 60. Então, esses pontos aqui que eu tenho que calcular para saber qual que é o melhor. Mas eu vou parar aqui e eu já continuo.